Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, realmente para mim foi extremamente marcante a morte da minha avó. Nossa, eu era tão apegada com ela. Ah, minha avó Teresa, a senhora realmente representou tanto na minha vida, tanto. Eu tenho esse nome da Alessandra porque foi a opinião dela. A minha avó Teresa. A minha avó Teresa, ela conheceu uma senhora que era chilena. E essa senhora chilena que ela conheceu tinha um neto, um filho, a gente não sei bem se um sobrinho, chamado D'Alessandro. E ela se apaixonou por esse nome. Então ela vivia falando com os filhos, e especialmente falando com a minha mãe, que é filha dela, né? Ah, eu queria tanto que se fosse um menino, você colocasse um nome de D'Alessandro, que eu achei tão bonito. E se for uma menina, que você coloque nela o nome de D'Alessandra. É o nome que ela tinha aprendido com Mercedes, a mulher chilena com quem ela teve amizade. Então, eu tinha uma ligação muito estreita com a minha avó Teresa, a partir do nome. E foi realmente um grande pesar descobrir que a vovó havia falecido. Foi um momento de muita dor para toda a família, obviamente, mas especialmente foi para mim, porque nós tínhamos ligações bastante estreitas. E aí chegou aquele momento da gente ir na casa da vovó. O comando era de uma tia minha, a mais velha, a tia Esther, e a tia Esther falou: olha, eu queria que cada um escolhesse uma lembrança da vovó, porque a gente vai desmanchar a casa da vovó, e que cada um escolhesse uma lembrança dela para guardar consigo. Nossa, eu já comecei a chorar de cara, né? No que eu entrei na casa da vovó, sem que ela estivesse lá, porque ela havia falecido. Aquilo para mim era um motivo de grande tristeza, e eu fiquei muito emocionada. Cada cantinho da casa que eu olhava, eu me lembrava daquela mulher que não parava. Minha avó era dinâmica, corria, ela era esperta. Gozado que muita gente associa as pessoas lépidas, espertas, a pessoa muito magra. Não era o caso da vovó. Ela era gordinha, ela era fofinha, mas era esperta, sabe? Dinâmica, extremamente carinhosa, amorosa, gentil. Amava a vida. A minha avó amava a vida. Eu nunca vou esquecer os abraços da vovó, tão aconchegantes, seus conselhos sábios, seu sorriso que era doce e a proteção que ela me dava. Ela acolhia a gente com aquela sua fofura. Parecia até que ela abria assim umas asas, sabe? E ela te guardava debaixo daquelas asas, protegendo você. Foi muito emocionante. Um mês depois do desencarne da vovó, um mês após a morte dela, a tia Esther convocou a família com uma filha mais velha, convidando-nos que fôssemos ao casarão da vovó e que lá cada um escolhesse alguma lembrança antes que tudo fosse desmanchado
e desfeito. Então foi extremamente comovente para mim e assim todos nós procedemos. Eu queria ficar com aquele oratório. Eu já saí de casa quando eu sabia da ideia da tia. Muita gente, quando eu digo assim, netos, os demais, até filhas e filhos, eles não sabiam certo o que eles queriam. Eu não. Eu saí de casa, falei, eu quero o oratório da vovó. Desde que eu saí. Eu sabia que era para isso, né? A vovó tinha um oratório e dentro desse oratório ela tinha uma imagem de Nossa Senhora. Então eu saí de casa já com esse pensamento. Eu vou apanhar e vou trazer comigo o oratório da vovó. O oratório que tem Nossa Senhora dentro. Quantas e quantas vezes eu e ela rezamos ali juntos antes de eu dormir. Antes dela dormir, pegava a santinha no oratório, ela segurava a minha mão e juntos nós fazíamos aquelas orações feitas com muito amor e com muita fé. Quando eu falei que eu queria o oratório, olha, ninguém fez nenhum tipo de objeção. Eu me aproximei dele e falei, tia, essa aqui é a minha peça. Essa aqui é a peça que eu escolho. O oratório da vovó. E foi com aquele oratório que eu fui embora para casa. Em casa, ao limpar o oratório, eu descobri uma coisa para a qual sinceramente não estava preparada. Eu descobri que o oratório tinha um fundo falso. E dentro desse oratório, nesse fundo falso, tinham 3 cartões postais. Obviamente que todos aqueles postais foram escritos pela tia, a tia Bia, a tia Beatriz, antes do pior lhe acontecer, porque a minha tia Beatriz havia morrido. Quando eu achei os postais, eu senti o meu corpo inteiro arrepiar, porque não era só encontrar aqueles postais, aquilo era histórico por toda a história da família que vocês vão tomar conhecimento a partir de agora. Mas eu comecei a entender que a ligação espiritual daqueles postais comigo, naquele instante, naquele momento, era muito grande a ligação. Primeiro postal, 20 de dezembro de 1971, Rio de Janeiro. Dizia o postal: querida mamãe, muita saudade da senhora. Não se preocupa comigo, mãe, eu tô bem, viu? Tem escrito pouco porque é muito perigoso, já que eu estou aqui no Rio de Janeiro, na clandestinidade. E eu tenho, mamãe, que tomar muito cuidado. Estou com outro nome, mas sempre eu vou ser a sua Bia. O outro nome que eu tenho, eu nem gosto dele, mãe. Mas eu vou ser sempre a Bia para a senhora. Infelizmente, mamãe, eu não posso visitar a senhora no Natal. Mas eu estarei aí, em espírito, e peço que a senhora me inclua em todas as suas orações. Um companheiro meu de labuta, de luta, me disse ontem que a clandestinidade nos salvou. Eu espero que ele esteja certo. Mãezinha, um Feliz Natal para a senhora. Um ano de 72 lindo, cheio de paz, de amor e de muita saúde. Da sua filhinha, que te ama tanto. Assinado, Bia. Era comovente demais. Comovente ao extremo. Mas agora eu quero contar para vocês, e começo a partir de agora a contar a história daquela minha tia. Uma tia esquecida pela família. A história da tia Beatriz, a tia Bia, foi trágica. Após o golpe de 1964, ela era estudante e ela começou uma militância estudantil contra o regime militar, que se transformou
em uma luta mais atuante e que culminou depois no AI-5 e, consequentemente, a clandestinidade. Meu avô, o vô Astolfo, ele era a favor do regime militar, sabe? O meu avô, ele até já tinha servido o exército numa etapa da sua vida. Ele já não era mais ligado ao exército, mas ele era a favor do regime militar. E o meu avô, naquele tempo, naqueles anos, ele tinha verdadeira ojeriza de comunistas. Então, era assim. A ideia era exatamente essa. Ou você estava dos lados dos militares, ou você era comunista. E o vovô tinha ódio só de ouvir essa expressão, sem se aprofundar no assunto, sem de fato entender o que era ser comunista ou deixar de sê-lo. Ele tinha raiva. O vovô tinha mais do que raiva, ele tinha ódio. Então o vovô era a favor dos militares. E ele, obviamente, o vovô Astolfo não admitia que nenhum filho, nenhuma filha, ficasse a favor do outro movimento, que ele entendia como sendo o movimento comunista. Então, definitivamente, o meu avô resolveu romper com a minha tia Beatriz. Ele não queria mais saber da filha. Ele queria trazer a filha para o lado dele. Obviamente que ele amava a filha, mas que coisa, né? O que é uma ideologia? Como é que é importante a gente colocar isso? Porque, lamentavelmente, no Brasil de hoje, nós temos percebido que esse tipo de coisa tem acontecido entre famílias. E não deve acontecer. Eu acho que a minha carta, a história da minha vida, é um grande exemplo disso. E vocês vão entender. Vocês vão entender. Não pode, gente. A gente tem que se respeitar. A gente tem que se amar. Essa coisa de ideologia política tem que ficar num quinto plano. Eu não digo nem terceiro plano, num quinto, sexto plano, 10º, sei lá. Era muito triste saber que a tia Bia estava longe da mãe por uma questão de ideologia, política, e o regime militar foi austero, foi duro, foi difícil, e vocês terão prova disso. Logo depois, de novo eu senti um arrepio. Eu peguei o cartão postal do dia 25 de janeiro de 1972. Você vê que foi escrito um do outro com uma distância de mais de um mês, né? O primeiro 20 de dezembro de 71, o segundo datado de 25 de janeiro de 1972. 35 dias depois. Dizia esse: querida mãezinha, muita saudade. Oh, mãe, hoje eu arrisquei fazer um bolo de chocolate e cantei parabéns para a senhora. É seu aniversário, mãe. Hoje é seu aniversário, minha mãe. Eu fiz um bolo de chocolate e cantei parabéns sozinha, porque eu tô isolada, sozinha. Cantei parabéns baixinho, até porque onde eu estou escondida. E eu fui obrigada a cantar aquele parabéns retraído, contido e baixinho. Mas cantei para a senhora. Desejo para a senhora, mãezinha, toda a felicidade do mundo. Que Deus abençoe a senhora, dando-lhe muita saúde. Lamentavelmente, eu não tenho muitas novidades para contar. A clandestinidade salva, mas ao mesmo tempo aprisiona, mãe. Eu estou sobrevivendo. Eu estou viva. Eu estou com saúde, mas eu estou prisioneira. Eu estou sem a liberdade. Então a clandestinidade, ao tempo em que salva, aprisiona. Eu saio
apenas o necessário. A senhora acredita, mãe, que eu ainda não fui a uma praia no Rio de Janeiro? Eu tô no Rio, a cidade é maravilhosa, um calor de não sei quantos graus lá fora, nesse janeiro de dias ensolarados, mãe. Mas sequer eu posso pisar numa praia. É triste, né? Quase não falo com ninguém. Tenho que evitar chamar atenção para que não nos reconheçam e nos denunciem. Um dia, mãezinha, um dia nós nos veremos e venceremos também. E venceremos essa guerra, mãe, e tudo vai voltar ao normal. Não se preocupe comigo. Do ponto de vista da saúde, eu tô bem. Só que lamento não ter mais a liberdade, né, mãe? Não poder ir a uma praia, não poder sair de casa. Mãe, eu te amo. Feliz aniversário. Não pense que eu esqueci da senhora. Fiz o bolo, ficou até bom. Também professor eu tive. Parabéns, mamãe. Da sua filha, Bia. O segundo cartão me deixou ainda mais tocada, muito comovida. Gente, eu não tenho a menor ideia de como foi que a minha avó recebeu esses cartões postais. Já que o meu avô foi muito duro, o avô Astolfo foi muito duro. Ele proibiu que o nome da minha tia fosse pronunciado dentro de casa. Vocês acreditam? Ninguém podia falar Beatriz. Era um nome proibido. Ninguém podia falar Bia. Então a minha avó, ela estava recebendo esses cartões postais da minha tia escondido. E não podia reagir. Ela não podia ter uma atitude. Ela não podia dizer para alguém assim na casa: olha, gente, a Bia mandou um cartão. A Bia mandou, ela tá bem. Ela tá no Rio de Janeiro, tá escondida, mas tá bem. Ela tá se sentindo prisioneira, mas tá bem. Que saudade da minha filha. Ela não podia falar. Olha que tristeza. Guardar os postais dentro daquele oratório deve ter sido muito simbólico para ela. E outra coisa, aquele fundo falso que ela fez, ela pediu para um profissional fazer. Não é qualquer pessoa que é capaz de fazer um fundo falso. Então ela mandou fazer o oratório, já com o objetivo de esconder ali os postais. Eu não consigo precisar se o oratório data da mesma data dos postais ou se ele veio depois. Mas a verdade foi que aquele oratório ela mandou fazer, com aquele fundo falso, único e tão somente para guardar os postais. Ficava claro isso para mim. Guardar os postais dentro daquele oratório tinha um significado muito grande e, sem dúvida nenhuma, foi uma ideia genial da minha amada avó Teresa, uma vez que o meu avô não podia nem sonhar que a filha, a Bia, que ele tinha proibido a pronúncia do seu nome, tivesse qualquer contato com a mãe. Ninguém pensaria em mexer naquele oratório. O oratório era dela, onde ficava a imagem de Nossa Senhora, ficava exatamente sobre onde estavam os cartões postais. O amor de mãe falou mais alto do que a esposa submissa ao marido, que tinha aquilo. Naquele começo dos anos 70, a mulher era muito submissa ao marido. O terceiro cartão postal. Rio de Janeiro, 3 de março de 1972. Se do primeiro para o segundo passaram-se 35 dias, agora mais. O último era do dia 25 de janeiro, então passou 25 de fevereiro, quase 2 meses. Ela escreveu o terceiro no dia 3 de março de 1972 e dizia o seguinte: querida mãezinha, muitas saudades da senhora.
Infelizmente, eu vou ter que sair do Brasil, mãe. O governo espalhou fotos minhas e de alguns companheiros por toda a cidade do Rio de Janeiro. Eu tô com muito medo de ser presa. Não dá mais, mãe. Não dá mais. Às vezes eu tenho a impressão de que tem alguém me perseguindo. Parece que tem alguém no meu encalço. Ô, mãe, eles venceram. Eles venceram, mãe. Eu ainda não sei para que país eu irei. Mas assim que eu chegar no país, eu mando uma carta para a senhora. Mãe, quero mandar uma carta bem grande, mãe. Porque até aqui eu tenho escrito verdadeiros bilhetes para a senhora. Mas assim que eu chegar no país, eu quero mandar uma carta bem grande para a senhora. Prometo. Eu estou achando que eu vou para o Chile. A viagem é mais segura. Reze por mim, minha mãe. E nunca se esqueça que eu te amo muito. Mãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Assinado, sua filha sempre, Bia. Esse terceiro postal me arrancou lágrimas dos olhos. Lágrimas que eram oriundas do fundo da alma, do fundo do coração. Fiquei profundamente tocada, porque eu sabia que aquele era o último. Só tinham 3 postais. Aquele era o último. E eu vou contar o porquê que aquele era o último. Já citei que o meu nome vem de uma amizade com uma senhora chilena, Dona Mercedes, que tinha um neto, um sobrinho, eu não me lembro direito agora, chamado D'Alessandro. E a minha avó se apaixonou pelo nome e foi em virtude disso que ela pedia para minha mãe, que ela queria muito, que se eu nascesse menino, D'Alessandro fosse. Se eu nascesse menina, conforme eu nasci, D'Alessandro eu fosse. Então, nessa amizade da minha avó com essa senhora Mercedes do Chile, foi que ela ficou sabendo de toda a história. A verdadeira história. O que aconteceu com a tia Bia. Quem revelou para ela foi essa senhora, portanto, que contou para minha avó, através do filho dela, tudo o que de fato teria acontecido com a tia Beatriz. Lamentavelmente, ela morreu no dia 18 de abril de 1972. Fora metralhada numa blitz tentando sair do Brasil. A fuga era para o Chile. Então eles fizeram isso em carro, saindo do Rio de Janeiro. E qual era o destino? Assunção, no Paraguai. Mas exatamente pertinho da fronteira, no cruzamento do Brasil para com o Paraguai, havia uma blitz militar. Essa blitz extremamente rigorosa. Os carros tinham que parar. E dali para frente as pessoas eram presas e etc. A turma em que estava a tia Bia, eles estavam fugindo em 8 pessoas. Mas naquele Fusca, eles estavam num Fusca. Naquele Fusca que estava a minha tia, a Bia, ela fazia parte do banco do carona do Fusca. Era uma outra pessoa que estava à direção. E ele, a pessoa, esse cidadão que estava à direção, simplesmente resolveu não parar na blitz. Resolveu encarar a blitz. Ele achou que ele pudesse vencer. O ímpeto da juventude, aquela coisa toda que a gente tem que levar em conta. E quando ele tentou atravessar pela blitz, os militares abriram os tiros. A ordem do parar não foi obedecida e eles metralharam aquele Fusca. De modo que os 2 ocupantes da frente do Fusca morreram. Os demais, os outros 3, acabaram presos. Os que estavam atrás, feridos e presos. Mas os 2 da frente, lamentavelmente, acabaram mortos. E entre eles,
a minha tia Bia. Isso tudo a vovó só veio saber depois da morte dela, porque a vovó não foi comunicada à época dos fatos. Apenas ela tinha aquela informação de que ela iria para o Chile. Aquela informação que ela jamais comentou com ninguém, que estava lá no postal, que agora eu encontrava. E aí acontece dela entrar em contato anos depois com o Chile, descobriu esse contato, que era o filho dessa senhora, Dona Mercedes, e essa senhora depois conversou com a vovó, colocando ao par de tudo o que aconteceu. Quando a minha avó ficou sabendo, obviamente, ficou chocada com a notícia. A verdade foi que com essa informação da morte da minha tia, em 18 de abril de 72, a minha avó ficou devastada. A minha tia tinha sido sepultada em algum lugar. Em algum lugar ela estava sepultada, mas a minha avó não tinha a menor ideia. E tampouco o filho dessa senhora, Dona Mercedes. Então a minha avó, no seu desespero, pediu ajuda para o meu avô Astolfo. Astolfo, nós precisamos encontrar o corpo da Bia, porque ela foi morta e ela está sepultada em algum lugar clandestino por aí, e eu não posso deixar minha filha assim, Astolfo. Você precisa me ajudar. E foi aí que a minha avó talvez tenha tido com meu avô a maior decepção. Meu avô ferido, magoado, exatamente porque ele entendia que a filha tinha escolhido o outro lado, como que se o outro lado fosse a coisa mais importante do mundo, não levando em conta o próprio amor que ele tinha pela filha. Meu avô disse à minha avó: nem eu dou um movimento nesse sentido e nem tampouco você, Teresa. Nós não vamos atrás. De jeito nenhum. Ela não é mais a minha filha e não é também mais a sua filha. É uma gente de uma outra espécie. É comunista. Foi enterrada em algum canto por aí e o espírito dela, a alma dela, deve estar queimando nos quintos dos infernos. Você não move uma palha, Teresa, na tentativa de localização de Beatriz, e o nome dela continua sendo proibido de ser dito aqui. Não vamos atrás. Eu não vou fazer absolutamente nada. Ninguém dessa família vai fazer absolutamente nada, porque eu proíbo. Sequer o meu avô autorizou que vovó encomendasse uma missa para a filha. Sequer. E a vovó era uma mulher de tanta fé, tanto que ela tinha o oratório dela. A minha avó ficou tão ferida com isso, tão magoada. Imagine, ela saber que a filha tinha sido metralhada, que havia sido sepultada de maneira clandestina, e o marido a proibia de dar qualquer passo no sentido de localizar, e sequer ela pôde encomendar uma missa em nome da filha. Vovó se fecha. Falava com o vovô apenas o necessário. Não dormiram mais juntos. Vovó não se separou, mas não dormia mais junto do vovô. Dormiam em quartos separados. Não falava mais com ele. Nunca mais se falaram. Apenas, como eu disse, o necessário. Quando o vovô tinha uma pergunta para fazer sobre um documento, de maneira até formal o fazia. Teresa, onde se encontra o documento tal? E ela, por seu turno, a mesma coisa. Astolfo, estou precisando de tal coisa para casa. Era só isso.
a comunicação deles. Eles viviam e viveram a partir daí praticamente como dois estranhos. Minha avó apenas uma vez me disse: D'Alessandra, vem cá. Eu quero te falar uma coisa. Você sabe por que o seu avô é meio diferente com você, vô Astolfo? Não, vó. Você já percebeu que ele te trata diferente? Eu já tinha percebido, mas até para atenuar, para não colocar ainda mais gasolina naquele fogo, falei: vó, não tenho percebido. Ele trata assim. Ele trata você diferente, D'Alessandra, porque você é a cara da Bia. Você é a cara da minha filha, Beatriz. Você é muito parecida com ela, filha. Muito parecida. Toda vez que eu vejo você, D'Alessandra, eu lembro da Bia. Vovó, coitadinha, viveu o seu luto em silêncio. Depois, o meu avô faleceu. Era um homem muito austero, muito fechado. E pessoas austeras e fechadas acabam sucumbindo normalmente devido à pressão alta. E foi a pressão alta que levou o meu avô. Primeiro, um derrame cerebral. E depois um infarto do miocárdio. Vovó, ela ganhou uma outra liberdade depois da morte do vovô. E ela se aproximou ainda mais de mim. Eu fui com ela. Eu fui com a vovó no movimento das diretas já. Fui com ela no Vale do Anhangabaú. Estava lotado. Eu me lembro de até um colega seu, que era o locutor das diretas, o Osmar Santos, falando com tanta veemência, fazendo aqueles discursos, chamando os políticos. A vovó foi comigo lá. Ela, através do movimento das diretas, ela levantava a mão, feita uma guerreira, com as cores brasileiras, dizendo: nós vamos voltar até a eleição. Nós vamos voltar a eleger o nosso presidente. E vamos poder votar num presidente civil. Porque esse era o sonho da minha filha. Esse era o sonho da minha filha. Saiu às ruas para representar a filha que fora morta e enterrada clandestinamente. Quando Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil, ela segurou a minha mão diante do oratório. Eu ainda nem sabia que lá estavam os postais, mas ela segurou a minha mão diante do oratório e ela disse assim: eu sinto, D'Alessandra, a presença da sua tia Bia aqui agora. E eu queria dizer para ela, junto com você: filha, nós vencemos. Nós vencemos, o Brasil está livre. O Tancredo é o presidente. Lamentavelmente, o Tancredo depois não chegou a assumir a presidência da República, mas ele era o presidente eleito. Ainda não de maneira direta, mas ele retomava o poder às mãos do povo, porque o povo se vê representado pelo seu escolhido. E assim é que deve ser. Até que, infelizmente, aconteceu a morte da minha avó. Fiquei com o oratório e, por conseguinte, fiquei com os postais. Mas aí me deu um desejo tão grande e eu enfiei na minha cabeça que eu precisava localizar o lugar onde estaria sepultada a minha tia Beatriz. E eu comecei a minha luta. Eu entendi a minha ligação espiritual com tudo isso. E diante de todos os fatos, eu ter ficado com o oratório, ter descoberto os cartões postais da tia Bia, aquilo que a minha avó dizia,
que o meu avô me tratava diferente, porque eu era muito parecida com a tia Bia. Tudo isso me fez me interessar cada vez mais pelo assunto. E eu entendia que eu tinha ficado com essa missão de descobrir onde estaria o corpo dela. E através de uma ajuda com o pessoal da Comissão da Verdade, eu consegui chegar àquele lugar. Um cemitério em Porto Alegre. E foi lá que havia uma suspeita de que pudesse ser o lugar onde estaria sepultada a tia Bia e o motorista daquele Fusca, que era um rapaz gaúcho. Não se sabe dizer se eles eram namorados, isso não ficou muito claro para mim. Mas eu sei que aquela família, a do motorista do Fusca, que conduzia o Fusca na fuga por Assunção, para se chegar a Santiago do Chile, esse rapaz havia sido morto e a família entendeu que devia se sepultar também a moça que estava com ele naquele cemitério de Porto Alegre. Uma vez que fizemos a exumação dos restos mortais, através do exame de DNA, tudo foi confirmado. E eu tive essa satisfação de poder ir ao túmulo da vovó um dia e levar juntamente com a minha família inteira os ossos da tia Beatriz. E nesse momento de colocar os ossos junto com os restos mortais da minha avó, eu fiz uma oração. Eu levei o oratório. Eu coloquei o oratório sobre o túmulo dela e fiz uma oração diante do oratório, segurando os 3 postais na minha mão. Vó, eu entendi que eu estava envolvida nessa missão espiritual de localizar a minha tia perdida e trazê-la para esse reencontro com a senhora. Tenho certeza de que vocês já se reencontraram no céu. Mas agora, nós encontramos também os restos mortais da minha tia Bia, que ficará aqui, os restos ficarão aqui, sepultados junto da senhora. Missão cumprida, vó. Em nome do amor e do respeito que eu sempre tive pela senhora. Entendi que não foi à toa a divisão feita pela tia Esther das coisas, dos objetos que restaram da avó Teresa. Não foi à toa que eu saí de casa com o pensamento: quero o oratório. Havia uma ligação bastante estreita e próxima. E tudo termina dessa forma. Se você gostou da minha história, peço-lhe a gentileza de curtir. Manda o teu joinha. Aproveita e se inscreva também no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se não for pedir muito, abaixo do vídeo, mande um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa. Ele bem que o merece.